Meus queridos irmãos, como é bom nos reunirmos para adoração ao nosso Deus. Deus, na sua graça, na sua imensa misericórdia, nos dá essa grande oportunidade de louvá-lo, de bendizê-lo e de honrá-lo. Lembrando que nós estamos na Semana da Paixão, em que relembramos a morte e o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo por você e por mim. Então a Ele, e somente a Ele, seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 269, Bendito seja o Cordeiro. Vamos cantar, reúna sua família, seus amigos, vamos louvar a Deus nesse momento. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor. Pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Meus queridos irmãos, vamos orar nesse momento. Curve a sua fronte, você que está no seu lar, na sua casa. Vamos, como igreja, nos dirigir a Deus através da oração. Lembrando da morte e o sofrimento do nosso Senhor nesse momento. Ó Deus e Pai, te damos graças pela bênção de poder te cultuar, te louvar e te bendizer.
que o culto, ó Deus, que a Ti prestamos, seja algo que agrade o Teu coração e que alimente as Tuas ovelhas, que seja uma bênção nas nossas vidas. Aceita, Senhor, as orações, as leituras bíblicas, os cânticos, ó Deus, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Essa é a nossa oração, por Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Em nome dele oramos, Pai querido. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, meus queridos irmãos, cantando 2 cânticos. Vamos louvar a Deus, nos preparando para depois estudarmos a bendita palavra de Deus. Cantemos. A paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam,
os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los para uma reflexão na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, num texto que particularmente acho maravilhoso da palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 6, Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 14, versículo de número 14. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quero frisar, o começo do versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, querida igreja, nós estamos aí na semana que relembramos o sofrimento de Jesus, semana da paixão, semana em que Jesus será morto e crucificado. E a cruz, a respeito da cruz, o texto do apóstolo Paulo faz uma menção à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: longe de mim gloriar-me, senão na cruz. Paulo está dizendo que a sua alegria, que a sua satisfação, que o seu orgulho está na cruz de Cristo. Mas é preciso pensar numa coisa: se a cruz foi um instrumento de tortura e um instrumento temido pelo povo, um instrumento utilizado pelo Império Romano, antigo Império Romano, como poderia Paulo dizer que a cruz era a sua alegria? Qual é o sentido que Paulo está dizendo quando que a sua alegria, a sua satisfação está na cruz? Por que Paulo diz que ele se orgulhava da cruz de Cristo? E aí, meus queridos irmãos, é preciso dizer que cruz aqui não tem o sentido materializado. Não se refere ao seu formato, à sua composição. Paulo não está falando da cruz que é feita de madeira, ou uma cruz de metal, seja de ouro ou de prata. Também não está falando de uma cruz que seja feita de pedras preciosas. Mas ele está falando ao seu coração, ao meu coração, a respeito do significado da cruz de Cristo, da morte de Jesus,
o que a cruz representa, o que a morte de Jesus representa, o que a cruz de Cristo simboliza, o que a cruz de Cristo demonstra ao nosso coração. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas. Primeira delas, meus queridos irmãos, eu entendo à luz das Escrituras, dos escritos de Paulo e do próprio Novo Testamento, podemos dizer que a cruz demonstra um amor glorioso. A cruz demonstra esse amor glorioso. Por isso que Paulo diz, olha, longe de mim gloriar-me em qualquer coisa dessa vida, longe de mim, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a cruz demonstra um amor glorioso de Deus para com você, para comigo. Nós sabemos, pelo conteúdo das Escrituras, que não existe autossalvação. Eu não consigo alcançar a própria salvação, isso é impossível, é o homem, é o ser humano. Jesus disse aos seus discípulos, isso é impossível ao homem ou aos homens, mas a Deus tudo é possível. E para a nossa salvação, então, Jesus desce até nós, no chamado mistério da encarnação, que é um dos grandes mistérios da Bíblia, cuja nossa mente tem dificuldades de alcançar, posto que Jesus é Deus, tem natureza divina, e ele então vem a esse mundo e recebe uma natureza humana. E para quê? Para ir até a cruz e nos comprar com o seu sangue, nos salvar com o seu pagamento, que é o seu sangue. Então Paulo diz o seguinte, olha, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Por que essa satisfação pela cruz? Por que essa alegria? Porque a cruz demonstra esse amor glorioso de Deus para conosco, meus queridos irmãos. E por que é que Jesus fez o que fez? Qual é a motivação que está por trás da cruz? Ora, o versículo mais precioso de toda a Escritura, desde o Gênesis, o livro da criação, até o Apocalipse, o livro da revelação, o versículo mais importante da Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus foi até a cruz por amor a você e por amor a mim, sendo que nós jamais merecíamos um amor tão grande como esse. Por isso que Paulo compartilha com a igreja da Galácia, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, na cruz de Cristo. Meus queridos irmãos, o plano redentor faz parte de um conselho eterno. Antes da criação de todas as coisas, Deus amou a você, Deus amou a mim. E no conselho trinitário, em que Deus, o Pai, o planejamento da nossa salvação, da nossa redenção, então o Filho se oferece para vir e morrer a morte na cruz. Veja que isso é um plano eterno, antes da criação. Tanto é que Apocalipse 13 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, antes da criação de todo o universo, antes de ser criado você, antes de nós sermos criados. Então, a cruz revela esse amor glorioso pelo qual Jesus veio. Por isso que nós relembramos a semana do sofrimento de Jesus. Jesus foi à cruz por você e por mim. Existe um quadro de um pintor italiano, um quadro datado do século XV, portanto um quadro muito antigo desse pintor italiano.
E o que me chamou a atenção nesse quadro? Pintado no ano de 1460, faz muito tempo. O autor, nesse quadro, de um lado pintou ali o nascimento de Jesus, naquele período que Jesus está sendo reverenciado pelos sábios do Oriente, né? Então, de um lado, o nascimento de Jesus. E na mesma tela, do outro lado, no alto da montanha, ele desenhou, pintou Jesus na cruz do Calvário. E é interessante que esse quadro tem um sentido teológico, porque de fato Jesus veio a este mundo, nasceu, teve natureza humana, recebeu uma natureza humana. E para quê? Para ir até a cruz, por amor a você e por amor a mim. Meus queridos irmãos, a cruz revela o amor glorioso que Deus tem por você e por mim. Não há palavras para explicar uma coisa tão maravilhosa como essa. E que Paulo, há 2000 anos, escrevendo à igreja na Galácia, diz: olha, longe de mim, me gloriar, me satisfazer, me alegrar com qualquer coisa desta vida, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no belíssimo capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: o Senhor, o Pai, Deus, prova o seu amor para conosco, para com você, para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar. Então a cruz demonstra esse amor glorioso. Tem uma obra, meus queridos irmãos, de um monge medieval que sempre me chamou a atenção pelo título. Esse monge medieval, conhecido como Ubertino de Casale, que viveu entre o século XIII e o século XIV, um franciscano italiano, escreveu uma obra famosa e cujo conteúdo trata sobre a história da igreja nos seus dias. Mas o título, que escreveu em latim, mas o título em português é maravilhoso. O título dessa obra, escrito provavelmente em 1305, está escrito o seguinte: a árvore da vida crucificada de Jesus Cristo. Esse é o título da sua obra em latim, a árvore da vida crucificada. Ou seja, Jesus, a própria vida, a árvore da vida crucificada por você e por mim. Por isso Paulo se extravasa nesse versículo, escrevendo aos Gálatas, dizendo: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Mas uma outra coisa que eu vejo aqui também na cruz, que além desse amor glorioso, a cruz demonstra um perdão glorioso. Por isso que Paulo se satisfaz com a cruz, se alegra, porque é da cruz que vem esse perdão glorioso para a sua vida e também para a minha vida. Porque jamais poderíamos pagar pelos nossos pecados diante de Deus. Jamais poderíamos pagar pelo perdão. Jamais poderíamos aproximar-se de Deus, mesmo através da oração, se não fosse o sacrifício da cruz, se não fosse o perdão que vem da cruz. O aproximar-se do Pai, do Criador, sem a obra de Cristo, seria uma blasfêmia, uma coisa terrível, mereceríamos a ira de Deus. E isso não acontece por causa do perdão que vem da cruz. Jamais poderíamos comparecer perante Deus, cujo nosso corpo vai ao pó, mas o nosso espírito vai a Deus, e vai por causa da obra redentora de Cristo, da cruz, porque na cruz há um perdão glorioso para a sua vida e também para a minha vida. Ora, esse perdão, meus queridos irmãos, não é um perdão do qual você merece, do qual eu mereço. Ninguém jamais pode dizer que Jesus foi até a cruz e não fez mais do que deveria fazer, não. Isso seria blasfemo, desonroso, desrespeitoso. Ele o fez pelo amor que ele tem por nós
e para trazer-nos perdão. Então a cruz traz a ideia de um perdão glorioso. E Paulo compartilha com os Gálatas dizendo: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, onde está esse perdão glorioso. Perdão é algo tão importante para a nossa vida. Eu quero relembrar, por exemplo, Lutero, as crises espirituais que Lutero teve, em termos daquilo que nós chamamos de perdão. Ele que foi um monge agostiniano do século XVI, que viveu dentro do contexto da igreja daqueles dias e que usou todos os meios disponibilizados pela igreja para alcançar o perdão. Então, o autoflagelo, passar fome, frio, passar a noite acordado. E Lutero chegou a escrever que tudo aquilo não trazia paz ao seu coração. Até que ele compreendeu as Escrituras e que percebeu que o perdão é um dom de Deus, um presente de Deus, que vem através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja lá o que você fez na vida, o que eu fiz na vida, seja lá os nossos pecados, tudo isso foi jogado nas profundezas do mar. Tudo isso Jesus pagou na cruz, dando perdão a você e a mim. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, escreveu Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Mas ainda a respeito do perdão, eu quero ilustrar. No livro do Calvin Miller, chamado As Profundezas de Deus, ele conta a história que aconteceu num hospital na Segunda Guerra Mundial. Um soldado alemão ferido, acamado, hospitalizado, e por ironia do destino estava sendo cuidado por um enfermeiro que era judeu, um judeu que estava sendo obrigado a trabalhar naquele hospital. E curiosamente, um dia, esse soldado ferido, recebendo os tratamentos, virou-se para aquele judeu, aquele enfermeiro judeu, e disse o seguinte: eu quero muito pedir perdão a um judeu por tudo que eu fiz nesta vida, pelos crimes que cometi contra o povo judeu, porque sem isso eu não posso morrer em paz, não posso morrer em paz. Meus queridos irmãos, se o perdão, humanamente dizendo, traz paz ao nosso coração, imagine o perdão de Deus, o perdão que vem da cruz. Por isso que Paulo diz: longe de mim gloriar-me, me satisfazer, me alegrar com as coisas desta vida, senão da cruz de Cristo, porque a cruz demonstra esse perdão glorioso. E que perdão glorioso! E há uma outra coisa também, meus irmãos, a respeito da cruz que, à luz das Escrituras, nós podemos compartilhar. É que da cruz também vem uma esperança gloriosa. Esperança gloriosa. Porque por causa da cruz, um dia nós estaremos com Jesus. Um dia estaremos com Jesus. Um dia haveremos de nos reunir com o povo de Deus que já partiu desta terra. Um dia nós viveremos com o Senhor Jesus para sempre. Interessante, meus queridos irmãos, uma coisa. Geralmente as pessoas têm uma esperança um tanto secular. E é comum as pessoas dizerem o seguinte: eu quero ir embora dessa terra porque eu quero me encontrar com fulano, com cicrano, com um parente, com o filho, com o pai, com a mãe. E parece que é essa a esperança. A Escritura Sagrada, a esperança cristã, não é sobre esta base. Pelo contrário, a esperança cristã é de nos encontrarmos com Jesus, que nos comprou na cruz do Calvário, que nos deu esse perdão e esse amor maravilhoso. E por isso da cruz vem essa esperança gloriosa. Meus queridos irmãos,
Que esperança gloriosa que vem da cruz. Tem um livro escrito há mais de 150 anos atrás por um escritor francês chamado Ernest Renan. Nós, obviamente, que não concordamos com muitos aspectos do autor, até pelo seu lado racionalista, como ele analisa as coisas. Mas tem uma frase nesse livro que eu acho interessante, vindo de alguém que é um autor racionalista. E ele diz o seguinte, num livro chamado A Vida de Jesus, há mais de 150 anos atrás foi esse livro escrito. E ele diz o seguinte, que Jesus foi 1000 vezes mais vivo, 1000 vezes mais amado depois da sua morte do que durante os dias da sua vida. Verdadeiramente isso é real. E por quê? Por causa da esperança gloriosa que vem da cruz. Um dia nós estaremos com Jesus para sempre. Hoje, domingo, em que nós relembramos a morte e o sofrimento de Cristo. Domingo que vem, no calendário cristão, comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Veja a esperança, como aconteceu com o Senhor, que deitou a morte e se levantou da morte. Isso vai acontecer com todos aqueles que amam a Jesus. Essa é a nossa esperança, de estarmos um dia com Jesus, de vivermos com Jesus, com todo o povo de Deus, e isso para sempre. Meus queridos irmãos, como termina Paulo aqui falando na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero terminar com essa frase aqui, pela qual o mundo está crucificado para mim. Não significa que Paulo é obscurantista, não significa que como cristão ele se tornou uma mente obtusa, oposicionista, que tudo está errado, que tudo é pecado. Não. Quando Paulo diz que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo, é porque tanto o mundo judaico com os seus ritos, com as suas cerimônias, quanto o mundo gentio com as suas vaidades, não satisfaziam o seu coração, não davam alegria à sua alma, não lhe davam orgulho. E por isso ele diz, longe de mim orgulhar-me de qualquer coisa desta vida, senão na cruz. Por quê? Porque da cruz vem o amor glorioso, porque da cruz vem o perdão glorioso, e porque da cruz vem a esperança gloriosa. Meus queridos irmãos, como está o seu coração? Como está a sua vida? É hora de você colocar os joelhos no chão e o coração nos céus e amar a Cristo, entregar-se ao Senhor e partilhar desta mesma esperança. Pense nessas palavras de Jesus. Pense em todo o sofrimento de Jesus por você, por mim, sendo que nós não merecemos, jamais merecíamos, sim, a ira de Deus, mas não o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. E foi isso que Ele fez por você e por mim. Que o Senhor seja louvado e glorificado, e seja isso para todos sempre. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 266, que fala sobre rude cruz. Qual é a mensagem da cruz? Se erigiu, dela
Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Curve a sua fronte, mais uma vez, feche seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Pai querido, nós recebemos a Tua palavra, uma pequena porção da Sagrada Escritura, mas que vem de encontro ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, tenha falado às Tuas ovelhas, à Tua igreja, aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos e que essa pessoa venha enxergar, ó Deus, o amor, o perdão e a esperança que vem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos nesse sentido, ó Deus, e Te damos graças por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e seja assim pelos séculos dos séculos. Amém e amém.